Aleluia. Pai, nós exaltamos o teu santo nome. O Senhor conhece o nosso coração, mesmo com os nossos defeitos, as nossas falhas, mas a alegria do nosso coração é exaltar o teu santo nome. Continua abençoando a tua igreja, Deus, com a tua graça e misericórdia. Nós agradecemos pelos dízimos recolhidos nesta hora, pelas ofertas recolhidas nesta hora. Que o Senhor continue nos abençoando, ter a visão, o entendimento de que precisamos contribuir também com esses recursos para o avanço do teu reino. Obrigado, Deus, pela vida de cada irmão. E assim te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Você que nos acompanha virtualmente, receba um abraço da Igreja Peniel. Você que nos visita nesta manhã, que Deus te abençoe. E louvado seja o nome do Senhor por tudo. Diz o texto sagrado, em Gálatas 6, não vos enganeis, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós, este final de semana, com as Olimpíadas ali em Paris, em sua abertura, o povo de Deus em todo o mundo, mais uma vez, foi constrangido a enfrentar uma realidade de desprezo, de desconsideração aos símbolos da nossa fé, e neste caso aqui falando sobre a ceia do Senhor. E realmente entristece o coração da gente, porque nós procuramos, como batistas, respeitar todas as outras denominações, e, por consequência, isso entristece o nosso coração. Contudo, nós entendemos, né, que aqueles que ainda não conhecem o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estão cegos espiritualmente, não conhecem a palavra de Deus e, por consequência, atacam o Evangelho do Senhor. Atacam o Senhor do Evangelho e atacam o povo de Deus. Mas quero dizer para os irmãos que isso não pode ser tomado por surpresa pela igreja do Senhor. A Bíblia Sagrada diz que é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário que esses fatos aconteçam para que a Bíblia Sagrada, a cada dia, seja confirmada nas suas realidades, nos seus escritos, em relação ao final dos tempos e à volta do nosso Senhor Jesus Cristo. O que é que a gente tem que entender? Que nós precisamos orar por nossos inimigos, orar para que o Senhor levante homens, mulheres, para que invistam mais e mais na obra missionária, para que pessoas sejam alcançadas e consigam ver a luz do reino de Deus. A nossa indignação apenas não vai resolver o problema. A nossa tristeza apenas não vai resolver o problema. Mas a nossa consciência de que nós precisamos investir a cada dia na obra missionária para que pessoas e pessoas sejam alcançadas. O Senhor não precisa de nós como advogado dele. O Senhor nos chamou para sermos testemunhas dele. A nossa vida tem que ser testemunha ou testemunhar do amor de Cristo. E deixa que o Senhor faz a sua justiça. Ele mesmo declara na sua palavra: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Nós, como batistas, temos alguns irmãos aqui que são novos na nossa denominação. Nós temos 3 campanhas de missões durante o ano.
Nós temos a campanha de missões mundiais, que é feita no primeiro semestre, onde nos leva à conscientização do avanço do Evangelho, do que precisa ser feita em algumas partes do mundo. Nós temos as missões estaduais, que se refere ao estado onde a igreja está plantada, no nosso caso aqui, a Bahia. Nós temos a Convenção Batista Baiana, que tem o seu apêndice, a Junta de Missões Estaduais. E temos também, a partir do mês de setembro, a Junta de Missões Nacionais, que promove a campanha de missões nacionais para a conscientização dos batistas das necessidades do avanço da obra missionária em todo o Brasil. E hoje nós estamos recebendo aqui, com muito carinho, tive a oportunidade de sair com ela ontem à noite, levá-la para comer alguma coisa, jantar. Coitadinha, foi fraquinha ontem, né, irmã? A missionária irmã Lindiomar Batista, até no nome ela é Batista, e outra coisa, reforçada da cruz, amém? Irmã linda para os íntimos, né? E ela desenvolve o trabalho lá missionário na região de Barra do Mendes, pertence a Irecê? Próxima a Irecê, Barra do Mendes, e ela desenvolve ali a campanha de missões como agente do reino de Deus naquela localidade. Tive a oportunidade de conhecer as dores, as dificuldades, as lutas do ministério num lugar pequeno. E, nesta manhã, nós vamos ter a oportunidade de ouvir a irmã, conhecer um pouquinho da obra missionária no estado da Bahia, para que os irmãos tenham consciência e que a gente, como igreja, chame para nós a responsabilidade, porque nós, como batista, temos na nossa genética, na nossa formação, a visão missionária, o investimento na obra missionária para alcançar outros povos. Amém? Gostaria de convidá-la, irmã Lindiomar. Vamos orar pela vida da irmã. Pai, nós te agradecemos, Deus, por esta oportunidade de recebermos a missionária Lindiomar nesta manhã. Te pedimos, ó Deus, que seja um tempo de aprendizado, de crescimento, de entendimento das nossas responsabilidades como igreja do Senhor. Que o Senhor esteja abençoando a vida da irmã, para a honra e glória do teu nome. Assim oramos, em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe, irmã. Graça e paz, irmãos. Amém. Que bom estarmos aqui na casa do nosso Deus para cultuar, engrandecer, enaltecer, adorar aquele que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Que bom estar com os irmãos, né? Eu sou a sua missionária, embora você talvez não me conhecesse antes, né, pessoalmente, mas eu sou a missionária sua, missionária dessa igreja, missionária das igrejas batistas da Bahia, nos campos missionários da Bahia, como o pastor já disse, né? Nós temos missionários em outros estados, em outros países, mas eu atuo exclusivamente no campo missionário, nos campos missionários nas cidades, tenho atuado na cidade da Bahia. Então, é uma alegria enorme estarmos aqui, para que nós possamos estar, sobretudo, como já dissemos, adorando o nosso Deus, aquele que deu a sua vida por nós, para que nós tivéssemos vida. E também falando um pouco do que Deus tem feito através de nós. Quando eu digo nós, eu estou ali no campo, os irmãos estão comigo, quando os irmãos estão orando, quando os irmãos estão contribuindo para o nosso sustento, Deus está fazendo a obra através de nós, né? Nós somos apenas instrumentos, servos obedientes ao nosso Deus, mas nós sabemos que o Espírito Santo é que completa a obra. Eu digo sempre, o nosso papel é levar a palavra de Deus aos ouvidos, né, das pessoas, mas o Espírito Santo, ele leva ao coração, né? E cabe a cada pessoa decidir, crer, aceitar, ou alguns que têm rejeitado, mas aí já não é responsabilidade nossa.
Amados, nós temos esse ano como tema da nossa campanha, Eu Vou Discipular. Vamos todos falar juntos? Eu vou discipular. E a nossa divisa está registrada no Evangelho de Mateus, capítulo 28. Gostaria de ler com os irmãos. Mateus 28 e o verso 19, que todos nós sabemos, né? Já de cor. Mas a nossa divisa, Mateus 28, verso 19, quando a palavra de Deus nos diz, Jesus dizendo, né? E o evangelista Mateus registrou, quando diz, vão a todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, essa é a nossa divisa, nosso tema, a nossa divisa da nossa campanha de missões estaduais para esse ano. Eu trabalhei em algumas cidades desse estado e eu quero compartilhar, como já disse, o que Deus tem feito na vida de muitas pessoas, graças a Deus por isso. E Barra do Mendes é o meu 6º campo missionário. Passei por outras cidades como Xorroxó, fica no norte do estado, já divisa com Pernambuco. Ali em Xorroxó, nós começamos um trabalho para a glória de Deus. E eu louvo a Deus porque hoje eu olho para trás e nós podemos ver ali uma igreja organizada, um templo próprio, um pastor, uma família pastoral tomando conta do rebanho do Senhor. E trabalhei também em uma cidade que chama Morpará, à margem do São Francisco. Hoje também eu olho para trás e vejo ali uma igreja, um templo belíssimo. A igreja do Senhor marchando, fazendo missões. E louvo a Deus, como já disse, me permitam às vezes eu repetir, porque eu sou grata a Deus pelo que Ele faz. Apesar de mim, da minha limitação, da minha fragilidade, mas eu estou sempre disposta e eu digo a Deus, Deus, conta comigo. O Senhor conhece as minhas limitações, o Senhor conhece a minha fragilidade. Mas como o apóstolo Paulo disse, irmãos, e nós também podemos dizer, eu sei em quem tenho crido. Né? Então, quando nós temos essa certeza, vêm as dificuldades, os vendavais, os medos, a incerteza, mas quando nós olhamos para o alto, nós falamos, eu sei em quem tenho crido. A tempestade dissipa, tudo passa e nós podemos seguir firmes e confiantes em Deus, o nosso Senhor. Quando nós chegamos na cidade de Xorroxó, nós nos reunimos num salãozinho pequeno, não tínhamos templo próprio, hoje já tem, por sinal, um belo templo, graças a Deus por isso. Mas nós chegamos ali e começamos o nosso trabalho de missionário, que é bater de porta em porta, oferecer estudo bíblico com as pessoas, apresentar o plano de salvação para as pessoas, trabalhando com crianças. E Deus sempre abre as portas, né, e providencia os meios. E uma certa vez eu cheguei na casa de uma senhora e ela tinha 3 filhos pequenos, um ainda bebê. E eu comecei a falar de Jesus com ela, ela aceitou o estudo bíblico, nós fizemos estudo com ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. E certo dia ela me disse, missionária, eu estava preparada para tirar a minha própria vida. Ela dizendo, né, ela tinha um açude lá na cidade, pastor, e ela já havia planejado se jogar naquele açude com o seu filho pequeno, ainda bebê, porque ela me disse o seguinte, eu ia me jogar com o meu filho menor, ainda criança, porque eu não queria que o meu filho ficasse sem a mãe. Então, eu iria me matar e matar o meu filho naquela ocasião. Mas, amados, Deus é maravilhoso e Deus chegou a tempo. Deus me usou. Eu não sabia essa situação, eu só sei que todas as pessoas que ainda não conhecem Jesus como Senhor e Salvador precisam conhecê-lo enquanto há tempo. A Bíblia nos diz, no livro de Hebreus, capítulo 9, o verso 27, que ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Então, o que nós sabemos, amadas, é que nós precisamos levar o evangelho às pessoas enquanto elas podem crer, enquanto estão vivas.
porque nós sabemos também pela Bíblia que a salvação é pela fé. Então, aquela senhora receber a palavra, ela creu, ela se converteu dos seus maus caminhos. E o inimigo não teve poder sobre aquela vida, sobre aquela criança, sobre aquela família, e ela desistiu daquele plano diabólico e, sobretudo, ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. E eu louvo a Deus pelo que Ele faz. Hoje, como já disse, ali naquela cidade tem a igreja. Nós poderíamos citar outros testemunhos de crianças que nós começamos na sala, na garagem da nossa casa, ensinando a palavra de Deus àquelas crianças. E há poucos dias eu estava conversando com uma jovem que começou a aprender da Bíblia ali na minha casa. Nem os pais, a família não era crente, ninguém conhecia o Evangelho. E ela aprendeu ali como criança, ela creu, ela aceitou a Jesus. Ali ela foi batizada. E eu conversando com ela essa semana, hoje ela mora em Brasília, mas, sobretudo, ela está ali firme na fé. Porque um dia alguém falou de Jesus para ela na tenra idade. E Deus deu a ela o poder de crer. E hoje ela é uma serva de Deus. Trabalhei numa outra cidade, à margem do São Francisco. E é interessante assim. Às vezes nós pensamos que por ter tantas igrejas, né, às vezes até nós falamos ou pensamos assim, todo mundo já ouviu falar do Evangelho. Né? Aí eu chegando nessa cidade, um certo irmão de uma determinada igreja me disse o seguinte: missionária, aqui todo mundo já ouviu falar de Jesus. Para um bom entendedor, né, eu senti que ele queria dizer, sua vinda aqui é desnecessária. O que você veio fazer aqui? Mas nós sabemos que não é bem assim. Porque quando nós estamos conversando com os nossos colegas de trabalho, com os nossos vizinhos, nós vamos perceber a falta de conhecimento acerca da salvação, acerca de Jesus. Muitos ainda acreditam que por serem pessoas boas, pessoas honestas, como elas consideram, por isso merecem a vida eterna. Quantos não nos dizem isso? Mas eu sou uma pessoa boa. Mas, como já disse, a palavra de Deus, que nós somos salvos por meio da fé, que isso não vem de nós, é um presente de Deus, que não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós precisamos apresentar às pessoas o plano de salvação, que a Bíblia nos garante que todos pecaram e nós fomos afastados da presença de Deus por causa do pecado. Mas a Bíblia nos garante que Deus dá prova do seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E quando nós apresentamos o amor de Deus às pessoas, elas vão ouvir e terem a oportunidade de crerem. Então, chegando nessa cidade, eu comecei a fazer o estudo bíblico. O trabalho começou na sala da minha casa, trabalhando com crianças, com pessoas, e como sempre, indo à casa das pessoas. Depois, nós alugamos um salão, né, através da nossa convenção, né, com as ofertas que os irmãos contribuem para esse trabalho. Então, foi alugado um salão, mas a princípio começou na sala da minha casa. E fazendo estudo, com uma senhora de mais ou menos 60 anos, ela disse o seguinte, ela começou a chorar. E ela disse assim: missionária, eu quero aprender para me ensinar outras pessoas. Irmãos, aquilo me comoveu demais. Quantas vezes nas nossas igrejas, pessoas estão nos bancos aprendendo. Isso é maravilhoso. A gente precisa. A necessidade nossa realmente é aprender, crescer. Como a Bíblia nos diz, né, e Pedro registrou, antes crescei na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Mas aquela senhora, ela não sabia nada acerca da fé cristã. E ela disse que queria aprender para ensinar. Eu gosto de contar esse testemunho. Eu vou discipular, é o nosso tema. Discipular e ensinar. Ensinar a fé, acerca da fé, acerca da salvação. Nessa mesma cidade, eu trabalhando com os meninos,
ali no templo, já no salão alugado, passa um jovem professor, vendo a porta aberta, entrou, sentou. No final ali daquele estudo com as crianças, ele falou para mim: missionária, esses meninos têm muita sorte. Eu não tive essa oportunidade. Eu pude chegar à casa daquele professor, fazer estudo com ele, a esposa. Não sei se ao final ele tomou uma decisão, porque depois eu fui transferida daquele campo, mas a palavra de Deus não volta vazia. A Bíblia diz que ela fará o que lhe apraz. Então, amados, a palavra de Deus foi pregada ali naquele lugar. Ainda mais, já existia igreja, já existia crentes, mas aquele nosso irmão estava completamente enganado. Nem todos tinham ouvido falar acerca de Jesus, como a Bíblia nos ensina. Nós trabalhamos em uma outra cidade, e quando nós chegamos, nós falamos de Jesus, fazendo estudo bíblicos. Os irmãos desculpam, viu, que eu comecei agora. Mas eu preciso compartilhar essas experiências que me chamam a atenção, nos chamam a atenção. E é uma forma de compartilhar e dizer aos irmãos o que Deus tem feito através de nós. Porque, como eu já disse, quando os irmãos estão contribuindo, os irmãos estão orando, Deus está trabalhando. Uma senhora, quando nós a conhecemos, ela havia tentado suicídio 3 vezes. Na terceira vez ela estava grávida, o seu bebê não resistiu. Mas Deus preservou a vida dela, e quando nós a conhecemos e falamos de Jesus, ela creu. Ela aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Mas ela me fez a seguinte pergunta: missionária, por que você não chegou a esse lugar mais cedo? Isso, eu fiquei imaginando, eu não tive uma resposta, mas eu fiquei imaginando, tem tantos lugares que nós precisamos chegar mais cedo. Tantas vidas que perecem sem Deus e sem salvação, porque nós não chegamos a tempo. Tantos jovens entregando as suas vidas à prostituição, aos vícios, ao suicídio, por não conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas. Irmãos, quando nós lemos a palavra de Deus, nós vimos que Jesus Cristo ele estava constantemente a orar. Nós precisamos estar intercedendo pelo nosso povo, pelos nossos jovens, pelas crianças. Já pude perceber, né, o amor que essa igreja tem a esses jovens, às crianças. Isso é maravilhoso demais. Levar a palavra de Deus aos pequeninos, né, levar a palavra de Deus a todas as pessoas. Mas nós sabemos que o desafio é muito grande. Nessa cidade que eu atuo, eu trabalho com crianças também, né, com crianças, vou buscar as crianças para a EBD. E num domingo pela manhã, uma criança assim de 8 anos, ela estava bem sonolenta. E eu perguntei a ela: o que foi? Não dormiu bem, não? Ela disse: é porque eu passei a noite com minha avó, ela foi para o centro espírita e me levou. E aquela criança passou a noite ali com a sua avó, que é espírita. Naquele momento eu fiquei triste, mas depois Deus animou meu coração, porque ao mesmo tempo que aquela criança estava sendo encaminhada pela avó para aquele local, mas também a avó estava permitindo que ela fosse à igreja, que ela ouvisse a palavra de Deus. A avó não levava à igreja, mas permitiu e permite que eu vá buscar. A criança e a sua irmã e outras crianças ouvem a palavra de Deus e depois eu vou levá-la de volta. E já estou fazendo estudo bíblico com a mãe dessa criança e chegando assim à família com a palavra de Deus. Então, amados, aquela criança está tendo a oportunidade de crescer ouvindo a palavra de Deus e um dia ela vai decidir. E a nossa oração é que ela decida aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, né? Ela não vai crescer na ignorância acerca da vida eterna, como infelizmente a avó está nesse caminho, porque o evangelho demorou de chegar naquela cidade. Hoje temos algumas igrejas, tem a presbiteriana, tem ali uma escola, já tem um trabalho, tem a Igreja Assembleia de Deus também, mas não são assim igrejas grandes e fortes, igrejas médias.
Então, nós chegamos a menos tempo e estamos ali com o nosso trabalho, de sair de casa em casa, de chegar na escola. Já tivemos a oportunidade de muitas vezes ir à escola. Já temos a oportunidade de ir, lá tem a delegacia de polícia, fica algumas presas da região, das cidades da região. E todas as quintas-feiras nós vamos lá trabalhar com aquelas mulheres que ficam ali alguns dias, semanas ou meses. E certo dia tinha uma mulher assim, e aí o delegado me perguntou: irmã, será que para essa tem jeito? Falei: tem jeito, doutor, tem jeito. Com Jesus, sim. Há possível uma nova vida. É possível uma nova vida com Jesus. Porque com Jesus ali, se ela crer, ela será transformada. Então, às vezes, nós olhamos as pessoas com a nossa ótica humana. Ali não tem jeito, ali já ouviu tanto de Jesus, ali já foi à igreja. Mas nós não podemos desistir de orar. Quando nós lemos o Evangelho de Lucas, toda a palavra de Deus, mas eu cito o Evangelho de Lucas porque como Lucas se dedicou a escrever quantas vezes Jesus se retirava para orar. E eu olho assim, se Jesus, sendo Deus, orava, buscava Deus, o Pai, pedindo poder, e eu, uma simples e frágil humana, como eu preciso buscar a Deus em oração. Como eu preciso da intervenção e da misericórdia do Senhor na minha vida. Como eu preciso orar, como o pastor já citou nessa manhã. Pessoas que nos perseguem, perseguindo o Evangelho, por não conhecerem a Deus. Mas como ele mesmo já disse, porque a palavra diz, é mister que venham esses, mas ai daqueles, por meio de quem o escândalo vier. Infelizmente surgem os críticos. Infelizmente surgem aqueles que perseguem o Evangelho do Senhor. Não foi diferente. Perseguiram o Senhor Jesus, perseguiram os seus apóstolos, os cristãos do primeiro século, e continuam perseguindo até hoje. Mas nós sabemos que nós jamais seremos derrotados, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Né? Às vezes bate o desânimo, irmãos. Se eu disser para os irmãos que às vezes não me bate o desânimo, eu estarei mentindo. A gente convida a pessoa, fala, e às vezes você nota aquela indiferença. E a gente pensa, seria melhor desistir? E quando nós pensamos assim, nós lembramos ainda da palavra de Deus, ou continuamos lembrando, né, a palavra de Deus. Nós lembramos que o profeta Jeremias, ele também sentiu assim. Né? Tem um texto que nos diz que ele pensou em parar. Ele pregava, ele falava de Deus ali para a nação de Israel, e aquele povo rebelde, aquele povo idólatra. Mas ele diz que certo momento, quando ele pensou em parar, algo como um fogo queimava o seu coração. E ele não desistiu. Né? Era aquele profeta considerado o profeta chorão, mas era o profeta de Deus, que Deus usou para estar ali, levando a sua palavra à nação de Israel. E hoje Deus conta conosco. Deus conta com cada um de nós. Uns para irem além, outros países, outros estados, outras cidades, mas outros na sua própria família, local de trabalho. Nós precisamos cumprir o ID de Jesus, como nós já lemos nessa manhã, quando Jesus disse, vão ao mundo todo e façam com que sejam meus seguidores, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é interessante o verso 20, Jesus continua dizendo, e ensinando-os a obedecer a tudo que eu tenho ordenado a vocês. E lembre-se disso, eu estou com vocês todos os dias até a consumação dos séculos, ou até o fim dos tempos. Nós não estamos só. Jesus ressuscitou, está vivo,
se faz presente na nossa vida através do seu Santo Espírito, está conosco sempre. A palavra de Deus ainda nos declara que Deus, esse nosso Deus, é um Deus grande, que habita num alto e sublime trono, mas habita também com humilde e contrito de espírito. Então, Ele habita em nossas vidas. E Jesus diz que Ele estará conosco todos os dias, todos os momentos da nossa vida. Isso alegra o nosso coração em saber que nós não estamos só, que essa obra não é nossa. Ele nos confiou e Ele vai à frente e nos fortalece e nos ajuda e nos dá sabedoria, nos dá discernimento em cada circunstância e em cada situação. Portanto, amados, eu quero concluir a minha fala nessa manhã, primeiro dizendo aos irmãos, continuem a orar por nós, os seus missionários. No estado da Bahia, hoje, nós somos 39 missionários em diversas cidades. Tem trabalho iniciando, como na cidade de Muquem, de São Francisco, uma cidade à margem do Rio São Francisco, que está ali um missionário, um casal de missionários, o Edson e a Cláudia. Tem trabalho iniciando numa cidade que se chama Mansidão, já próximo a Piauí, com os missionários Alexandre e Edna. Tem trabalho missionário, como na cidade de Bonito, que talvez esse ano, ou o mais breve possível, já será organizado em igreja, que já tem templo próprio. E ali tem a nossa missionária, Maria Mabel. E outros lugares, outras cidades. Eu peço aos irmãos que orem por nós. Eu peço aos irmãos que estejam constantemente orando por essas pessoas que estão ouvindo a palavra de Deus, para que o Espírito Santo de Deus complete a obra já iniciada. Nós temos esse ano um alvo de 1.200.000, onde nós podemos contribuir para o sustento dos missionários. Essa oferta, como os irmãos aqui já fazem, né, sempre ela é destinada ali ao escritório na Salvador, a nossa convenção, onde ali eles fazem enviam o nosso sustento, o sustento dos seus missionários. E a nossa oração é que esse alvo seja não apenas alcançado, mas também ultrapassado, para que outros missionários possam ir a outros campos, né, para também levar o trabalho de Deus, onde ainda não tem uma igreja batista. Nós temos também outra forma de ajudar financeiramente. Nós queremos falar aqui do PAN, acredito que você já conhece. Alguns aqui talvez até já contribuem. Eu tenho em minhas mãos uma ficha. Se alguém deseja contribuir, esse dinheiro também, essa oferta vai para o nosso sustento. Ela é somada com a oferta de missões, com o alvo, né, que de 1.200.000. E ela serve porque esse dinheiro só não é suficiente para o nosso sustento. Então, tem essa oferta chamada de Plano de Adoção Missionária. Você pode preencher essa ficha, nós levamos para o escritório, você recebe através do seu e-mail um boleto. Se você disser, não quero, não vou pagar mais, seu nome não vai para o SPC. Se você atrasar, não tem juros. É uma forma de você estar cooperando com o trabalho de Deus, né? Você não vai receber, como já disse, cobrança por isso. Mas se Deus coloca no seu coração o desejo de ajudar, que você assim o faça, que nós sabemos que tudo que somos, tudo que temos vem de Deus, né? Nada aqui é nosso, tudo é emprestado, tudo. E eu digo sempre que o maior investimento que nós fazemos é investimento em vidas. Quando nós investimos em vidas, nós estamos investindo para a eternidade. Por isso eu quero encerrar essa fala nesse momento, dizendo a você, com a minha alegria de estar aqui nessa manhã, né, já pude estar com ali a família pastoral desde ontem, né, e é muito bom estarmos na casa de Deus. Tem muitas pessoas que gostariam de estar aqui nessa manhã. Quantos estão nos hospitais? Quantos estão, como citei o exemplo daquelas pessoas ali, as detentas, pessoas presas
por terem cometido um delito contra a sociedade, estão ali impedidas de terem a liberdade que nós temos. De andar, ir e vir, mas, sobretudo, de terem a liberdade em Cristo Jesus, serem salvas através de Cristo Jesus. Né? Então, quando nós investimos em vidas, nós estamos investindo para a eternidade. A minha gratidão a Deus, a minha gratidão a essa igreja. Que Deus continue abençoando cada um que entrou aqui nessa manhã, cada criança, cada jovem, cada irmão, cada irmã. Que Deus esteja cuidando, abençoando cada membro da nossa família. Talvez você esteja nessa manhã preocupado com um membro da sua família, talvez distante, talvez enfermo, talvez está desempregado ou desempregada. Seja qual for a situação, nós vamos sempre lembrar que tem um Deus que cuida de nós. E que a Bíblia diz que Deus em Cristo Jesus supre todas as nossas necessidades. Sabemos que vivemos dias difíceis, com certeza. Mas sabemos, sobretudo, da presença de Deus em nossas vidas. Quando Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Obrigado, irmã. E é sempre bom nós estarmos ouvindo o que acontece no campo missionário. Eu peço a você que abra sua Bíblia de forma breve, em Romanos 10. A partir do versículo 12, parte B. Quando diz, a partir do versículo 13, melhor dizendo, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. 14. Como, porém, invocarão aquele que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não for enviado? Como está escrito, quão formosos são os pés do que anunciam coisas boas ou as boas novas do Senhor. A igreja do Senhor, nós, igreja do Senhor, precisamos entender que Deus envia. A igreja anuncia através dos missionários, a igreja investe através dos missionários para que outros possam crer nesse evangelho, para que outros possam aceitar esse evangelho, para que outros possam receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Uma certa feita eu fui bastante impactado com uma palavra, irmã linda, que ressoa e impacta os meus ouvidos até hoje, quando diz que o grande inimigo da obra missionária é a igreja do Senhor. E talvez tenha doído no seu ouvido aí também. Porque a igreja do Senhor é chamada para investir na obra missionária e a própria igreja do Senhor não investe como deveria investir na obra missionária. E é uma necessidade. O mundo precisa ouvir a palavra do Senhor. Mas esse mundo só vai ouvir a palavra do Senhor naqueles locais onde nós não podemos ir ou não fomos chamados para ir, se nós investirmos na obra missionária para aqueles os quais o Senhor enviou, esteja ali pregando o Evangelho. No estado da Bahia, eu creio que ainda tem 20 e tantos municípios, não é isso, irmã? Que ainda não tem a obra batista, ainda não tem um trabalho batista. E outros locais onde tem a obra do Senhor, as missões batistas, muitos missionários ainda passam dificuldades. Porque a gente ouve aqui 1.200.000 reais, a gente pensa que é muita coisa. Não é, irmão. Se você for dividir isso
por 12 meses dá 100 mil reais. 100 mil reais para custear 39 missionários no campo, com 100 mil reais por mês para pagar água, luz, as despesas, a ajuda missionária para o irmão que está ali no campo, não é nada. Não é nada. E a igreja do Senhor precisa se despertar para isso. Graças a Deus, a gente tem essa noção, mas precisamos investir mais e mais e mais ainda, porque a própria palavra de Deus está dizendo para nós: e como ouvirão se não há quem pregue? Então, a responsabilidade nossa é prover as estruturas para que essas estruturas, de forma responsável, leve a palavra do Senhor onde nós não temos condições de ir. Que a igreja receba com carinho isso. Se você puder contribuir no PAN, que é o Programa de Adoção Missionária, para que a gente possa, de forma alegre, o valor é pequeno, não é isso? Quanto é que é o valor mínimo? Mínimo de R$30 você pode adotar um missionário por mês. O que é R$30 a gente gasta aí brincando. Eu acho que eu com Bianca devemos ter três missionários adotados para a glória de Deus. E Deus só faz abençoar, porque quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Então, se você tiver esse entendimento, você desejar, eu acho que os folhetos que a irmã trouxe foram poucos, né? Se você tiver interesse, posteriormente me procure, que eu vou providenciar, pegar mais, para que você possa estar abençoando a obra missionária no nosso estado. Amém? Deus abençoe. Eu gostaria de convidar a irmã Deise aqui. Irmã Deise trouxe um cacho bonito aqui hoje de manhã, irmã Deise. Vem cá, irmã Deise, apresentar. Eu soube que tem um pastor, uma família pastoral aqui no nosso meio, hoje pela manhã. Quero convidá-los também para vir aqui à frente, para que a gente possa conhecer. Queria convidar os irmãos e a gente nos alegrar com essa turma que está nos visitando nesta hora. Irmã Deise tem andado muito bonita, olha como é que ela está hoje, ó. Toda chique, toda elegante, né? Deus abençoe, minha irmã. Graça e paz a toda a igreja, né? Desde ontem é motivo de muita alegria. Nós recebemos para um culto de família, né? Uma prima com o seu esposo, que são missionários também, é o pastor Juarez, a pastora Sandra e a missionária Adelma. Nós temos uma missionária também de Aracaju. Adelma, pois, e assim, né? Teovino, Maricé, e eles vieram para fazer um culto de família e nos abençoar, né? Foi um culto abençoador e graças a Deus ontem eu tive o privilégio, né? Através do Espírito Santo ter usado, né? Minha irmã e meu cunhado se renderam aos pés do Senhor, né? E é motivo de muita alegria e o céu ontem esteve em festa, né? E eu gostaria de que vocês ficassem de pé para que toda a igreja conhecesse vocês, né? Nós temos ali, Arnoldo, nós temos um embaixador, né? Ontem, Emanuel teve o privilégio de estar conversando com o pastor Juarez, né? E é motivo de muita alegria mesmo, ter vocês aqui na casa do Senhor. Sintam-se à vontade, né? Porque é a casa do Pai. Gostaria de chamar o pastor Juarez aqui à frente, para que esteja orando, agradecendo ao Senhor, encerrando o nosso culto. À noite nós estaremos aqui com um convidado especial para ministrar a palavra de Deus. Não deixe de vir. Amém? Aí você vai perguntar assim: quem é, pastor? Vocês não vão perguntar, não? O Espírito Santo de Deus. Amém? Graça e paz, queridos. Amém? A missionária estava falando e meu coração estava ardendo. Pense como eu amo isso, meu Deus. Quando eu fui enviado para a cidade que eu estou pastoreando hoje, para começar o trabalho, e ali eu pude ver, pude sentir tudo isso aí, querida. Eu fui fruto
de trabalho dessa forma. Então, eu sei a importância de um missionário no campo, a importância da igreja estar mantendo. Eu sou pastor Juarez da Igreja Batista Peniel também, em Aracaju. Em Aracaju, uma das igrejas Batista Peniel, lá que tem várias, em Aracaju, Sergipe. E nós somos frutos desse trabalho. Me converti com 16 anos. E desde já eu parabenizo a pessoa responsável pelos embaixadores. Eu tive a oportunidade... Arnoldo, né? Eu parabenizo por quê? Pelo nível de conhecimento que aquele jovem ali já tem. Eu tive a oportunidade... Emanuel. Eu tive a oportunidade e ele começou a conversar comigo e ele começou a entrar. Eu digo, meu Deus... Eu entrei na Igreja Batista e a embaixada me acolheu. Os embaixadores me acolheu. Já no último 16 anos, de nova 16, já entrei no último estágio. E eu cheguei a conselheiro. E dentro desses embaixadores da Embaixada Peniel, muitos pastores e muitos missionários saíram. A importância de um trabalho, embaixadores e mensageiras, que veio se perdendo. São poucas igrejas que tem. Em Sergipe, quase nenhuma tem mais. Teve, né? E o meu conselheiro, não sei se você conhece, foi Osielto, do Rio de Janeiro, de Miriti, da Batista de Miriti. Homem extraordinário. Hoje ele está com 70 e poucos anos e ainda trabalha nessa área. Então eu sou fruto disso aí. Eu sei a importância que é. Mas eu não vou demorar, porque nós iremos orar. Mas eu vou deixar uma palavra, querido. Romanos capítulo 8, verso 18, ele diz, olha, porque para mim tenho por certeza que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Campo missionário a gente vê muitas aflições, né? Quantas pessoas pensam em desistir? Eu já pensei muito em largar. Mas eu começo a ler as cartas de Paulo e eu vejo aquele homem falando, transmitindo tudo aquilo que ele viveu e viu quando ele foi levado ao terceiro céu. É uma glória muito grande, queridos. Você que pensa ou pensou em desistir, lembre-se que há uma coroa esperando por cada um de nós. Há uma coroa. Vamos orar, querido, vamos orar, porque pastor quando pega o microfone é um caso sério. Senhor meu Deus e Pai, louvado, engrandecido e exaltado é o Teu nome, Pai. Maravilhoso é o Teu nome, Senhor. Espírito Santo de Deus, neste momento, Deus, nós oramos e colocamos, Pai, a vida da missionária em Tuas mãos e o campo missionário, que o Senhor, que é o provedor de todas as coisas, possa estar provendo, Senhor, possa estar, ó Deus, mantendo de uma forma espetacular, sobrenatural, assim, ó Deus, como o Senhor manteve o apóstolo Paulo, onde ele disse que já tinha o suficiente, mas chegava cada vez mais, Senhor. Deus, muito obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, pela Tua graça neste lugar, porque podemos ver, ó Deus, a palavra genuína, Senhor, sendo ministrada através das crianças neste lugar, para que essas crianças possam crescer, ó Deus, homens e mulheres segundo o Teu coração, homens e mulheres fortes na palavra, homens e mulheres, ó Deus, que possa dar um testemunho verdadeiro, porque bem sei que a igreja do Senhor aqui neste lugar, Deus, tem, ó Deus, trazido a palavra raiz, a palavra, ó Deus, pura. É isso que nós precisamos, Pai, cada vez mais, nos aproximar cada vez mais do Senhor, através da Tua palavra, Deus. Espírito Santo de Deus, nos ensina cada vez mais a olhar, Senhor, para esta obra de uma forma diferente, não como o mundo, ó Deus, quer que nós apresentemos mais, de acordo com a Tua palavra, porque a Tua palavra diz, ó Deus, que nós não podemos nos conformar com este mundo, não nos moldar a este mundo, mas sermos transformados pela Tua
palavra, Pai. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por esta manhã, por as experiências que foi trazida nesta manhã, que mexeu comigo, com o meu coração. Muito obrigado, em nome do Senhor Jesus. Amém.